nossas Bíblias no primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1 de Mateus. Mateus, capítulo de número 1. Vamos ler a genealogia de Jesus. É bom que se diga que não há nenhum texto na Bíblia que não fora escrito com lições espirituais para nós. Portanto, alguém poderia perguntar: será que dá para falar alguma coisa citando esses nomes aqui? E Deus colocou no meu coração essa palavra que eu quero compartilhar com os senhores e com as senhoras essa noite. Capítulo 1, verso 1 a seguir. A genealogia de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou Raabe, a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém? Diga: Senhor Jesus, eu saí de casa resolvido a receber uma palavra da tua parte. Fale comigo. Amém. Meus irmãos, tem alguém aqui que não faça parte de uma família? Todos nós, obviamente, fazemos parte de uma família. E em meio a essa família existem todo tipo de pessoas. Eu digo tanto no sentido mais restrito, quanto família no sentido mais amplo. Todo tipo de pessoas. Às vezes dentro da nossa própria casa, alguns agem completamente diferente do outro. Age completamente diferente do que foi criado dentro do mesmo ambiente. Existem algumas correntes teóricas que dizem sobre o comportamento humano. Por que as pessoas se comportam como se comportam? Com todas as suas esquisitices, com as suas manias. Por que as pessoas se comportam assim? E existem 3 teorias que dizem o porquê. A primeira teoria é uma teoria chamada teoria geneticista. Você comporta assim porque você herdou do gene, do sangue do seu pai. Nós temos uma outra teoria, que é a teoria psicológica, que diz que no lar em que você viveu, que você conviveu com o seu pai, com a sua mãe, com os seus parentes, você então
herda certas atitudes, certas manias, e você então carrega pela vida fora. E existe a terceira teoria, que é a teoria socialista, que é a teoria da sociabilidade, que vai depender do bairro que você morou, das pessoas que você conviveu, se você vivia num condomínio fechado, ou se você vivia numa favela, se você vivia no centro ou no subúrbio. Tudo isso, segundo essas teorias, determinará o seu comportamento, a sua maneira de ser, a sua personalidade. Tudo isso, segundo os entendidos, contribui para a maneira que você é. O que eu acho interessante é que existem pessoas em nossas famílias de que tem certas coisas que a gente prefere não tocar nesses assuntos. Por exemplo, se tem alguém na família com tendência a homossexualismo, ninguém tem coragem de tocar nesse assunto. Esse assunto jamais fará parte da hora do almoço, da hora do jantar. Se alguém tem um problema com drogas, ou se alguém tem um passado nebuloso, se tem alguém que tem uma índole duvidosa na família, as pessoas não colocam isso na mesa para conversa, sempre trata por cima. A gente gosta de falar é do filho que formou engenharia, a gente gosta de falar é do parente que é bem sucedido, mas aqueles que de alguma forma tem alguma mácula na personalidade, ou no caráter, ou no desvio de personalidade, a gente prefere não falar, a gente prefere omitir isso. Agora, nesse texto que nós lemos, Deus não esconde nada. Deus poderia ter omitido alguns nomes aqui, poderia ter deixado de lado, mas nada disso estão aqui. Pessoas com todo tipo de mania, porque se tem uma família na Bíblia complicada, essa família é a família de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre a família complicada de Jesus. E ele não esconde nada, ele não joga debaixo do tapete, ele coloca aqui quem são, como são e pronto, não tem nada de se esconder. A gente vê claramente isso aqui. E quando a gente lê isso aqui, a gente percebe que Jesus não é politicamente correto. Os escritos, inclusive, não é só aqui, em várias ações de Jesus, em parábolas, na convivência de Jesus nos evangelhos, por muitas vezes a gente vê que ele não é politicamente correto. E não é politicamente correto não significa que por isso ele errou, ele pecou, nada disso. A gente mostra aqui, porque se ele fosse politicamente correto, ele ia excluir vários e vários dessas pessoas aqui. Mas ele não fez. A sua família complicadíssima, os seus ascendentes complicados como eram, ele ainda assim deixa escancarado para todo mundo ver quem são e como são. Porque a impressão que a gente tem quando a gente lê isso aqui é que existe um punhado de anjinhos. O São Abraão, o São Isaac, o São Jacó, o São Judá. E quando a gente dá uma olhada mais de perto, de pormenorizada na vida de cada um deles, a gente vê que tipos de pessoas faziam parte da ascendência, que eram aqueles que deu origem ao Messias. Isso vai servir de consolo para mim e para você, que às vezes dá uma olhada no retrovisor e vê tanta gente da nossa família que às vezes não tinha nada de correto, maculava o nome da família, mas no entanto nós estamos aqui como servos e filhos de Deus. Quando a gente olha para aqui, vamos começar aqui, por exemplo, Abraão. Abraão era o melhor deles. O melhorzinho deles era Abraão. Agora você imagina, o melhor que era Abraão foi capaz de mentir e entregar a sua esposa na mão de um camarada
para dormir com ela só para escapar da morte. Você já fez isso? Tem coragem de fazer isso? Colocar a sua esposa para dormir com alguém só para livrar sua cabeça? E como se não fosse a primeira vez, ele repete o feito. Porque no capítulo de número 12 de Gênesis mostra isso. Depois lá no capítulo de número 26 ele repete a mesma coisa. Mente novamente, coloca a mulher dele para dormir com o rei do Egito. Tudo isso foi um homem, o pai da fé. E é interessante porque depois disso vem uma sequência de mentiras, porque o filho dele também mentiu. Gente, se você analisar, e aqui daria vários viés para falar de Abraão. Abraão errou e muito. Camarada que cria que Deus estava levando para ele, de repente deixa de crer que Deus pode proteger ele. Camarada que achava que incluía, Deus tinha plano na vida dele, mas não tinha plano na vida da mulher dele. Aquele que foi chamado para ser bênção para as nações, de repente coloca nações em encrenca, por causa dele mesmo. E a gente encontra tudo isso. Quando a gente dá uma olhada para Isaac, Isaac mentiu da mesma forma que o pai. Da mesma maneira que o pai mentiu. Está no capítulo 26 de Gênesis. Abraão está no capítulo 12 e capítulo 20. Isaac também mentiu, colocando a sua mulher quase nos braços de outro. Aí a gente vai andando e vê Jacó. Eu vou falar porque eu quero chegar num outro ponto aqui. Jacó, todo mundo conhece a história de Jacó. Se fosse para tirar uma certidão negativa, dava positiva. Jacó, o nome dele estava no Serasa, no SPC. Era enganador, trapaceiro, mentiroso, como o bisavô era. Mentiroso, enganador, todo mundo conhece. Deus mudou a história dele, mas ele era assim. Aí a gente anda no verso 3, a gente vê Judá. Quem era Judá? Judá era filho, como o texto mesmo mostra aqui, de Jacó. Só que Judá, a esposa dele morre. E um dia ele vai andando e dá na teia do camarada de procurar uma prostituta cultual. E ele então vai dormir com essa prostituta cultual. E quando ele olha, descobre depois de 3 meses, resumindo a história, que a nora dele está grávida, que ele vai colocar ela para a morte. Descobre que o filho era dele mesmo, ou seja, dormiu com a própria nora. Está aqui na família de Jesus, que era o que? A nora Tamar, que gerou a Pérez e a Zera, que foi gêmeos. Zera saiu primeiro, colocou o bracinho para fora, alguém amarrou uma fitinha no braço dele, depois ele recolhe e Pérez sai primeiro. E Deus coloca Pérez aqui na genealogia de Jesus, porque Jesus veio de Pérez, enquanto na verdade tinha que ser o outro, porque o outro é primogênito. Aqui mostra um detalhe tremendo, de que Deus usa quem quer, como quer e quando quer, e não está preso a nenhum escrutínio humano. Porque se você der uma olhada, Judá, por exemplo, não era primogênito, teria que ser o primogênito. Se Deus fosse seguir o script dos hebreus, tinha que ser o primogênito, que era Rúben. Mas na verdade, escolhe quem? O quarto filho, que era Judá. Quando a gente dá uma olhada na vida de Jacó, por exemplo, Jacó não era o primogênito, Esaú é que era o primogênito. Quando a gente olha para Davi, Davi não era o primogênito. Primogênito, na verdade, era Eliabe. Então, Deus não está preso a nenhum tipo de escrutínio humano. Não tem métodos universais para Deus. Deus escolhe quem quer, como quer, da maneira que quer e quando quiser. Talvez você era o patinho feio da família. Talvez ninguém esperava que era você que iria estar na igreja, que ia influenciar a família, que ia ser bênção para a família. Tinha alguém mais comportado, mas aprove a Deus escolher você para fazer a diferença na sua casa. Porque não são poucas as vezes que Deus vem por caminhos que a gente não espera. E aqui a gente vê isso. E a gente olha Judá, dorme com a nora, tem um filho. Aí lá na frente nós vamos para o segundo bloco, porque o primeiro bloco, aliás, ainda está no primeiro bloco, que é as mulheres. Temos agora as mulheres aqui na genealogia. Raabe, todo mundo sabe que ela era prostituta cultual também entre os cananeus
da sua religião. Ela adorava ao seu Deus com orgias. Está aqui na genealogia de Jesus. Ruth, também moabita, não era nem para fazer parte do povo de Deus, está aqui. A gente dá uma olhada no verso 6, aqui está Davi. Davi é um outro, melhorzinho deles. Foi capaz de matar, e o texto faz lembrar isso. Mateus não endossa o pecado de Davi, porque Mateus, por ele dizer Davi, que era que teve com a sua mulher, poderia ter colocado o nome da mulher dele aqui. Na verdade falou assim: olha, Davi teve Salomão, da que fora a mulher de Urias. Que ele disse assim: nessa aí eu não entro, porque a mulher não era de Davi. Por isso ele não colocou, teve com a mulher. Ele fez questão de observar aqui, a mulher de Urias. Davi teve inúmeras mulheres. Era um mulherengo. Na nossa linguagem de hoje, só perdia para o filho Salomão, que tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, como todos os senhores e senhoras sabem. Está na genealogia de Jesus. Aí a gente dá uma olhada mais adiante e vê Roboão a Abias. Gerou Abias, que era um outro camarada que tinha 14 mulheres. A família de mulherengo, né? Naquela altura o retorno estava bom, irmão. Se você puder, só para mim, não sacrifica a igreja não, só eu e o retorno. Então, a gente olha aqui o outro mulherengo. Aí a gente vê algo curioso, que um rei mau gera um filho ruim, que é Roboão gerou Abias. Um pai mau gera um filho ruim. Aí um pai mau também gera um filho bom, que é Abias gerou Asa. Depois vem um pai bom, gerou um filho bom, que Asa gera Josafá. Depois vem um pai bom, gera um filho também ruim, que Josafá gerou Jorão. Ou seja, dentro de uma casa pode ter alguém, a família, o pai pode não ser bom, pode ser complicado, pode ser nocebo, pode não ajudar em nada, mas nem por isso o filho vai ser ruim, porque na história de Jeroboão inclusive mostra isso, que o filho dele, que ele mandou ir lá na casa do profeta para ver se ela ia viver ou não, e quando a mulher chega disfarçada na casa do profeta Aías, que ele coloca o pé e ele diz assim: entra, mulher de Jeroboão, e eu vou te dizer, o seu menino vai morrer. E ele morreu porque no mesmo capítulo mostra que Deus levou ele porque ele era o único bom no seio daquela família, e era um rei perverso que não valia nada. E a gente vê aí Uzias gera Acais. Gente, quem era esse homem chamado Acais, rei de Judá? Era um camarada mau. Ele queimou incenso no vale de Inom e foi capaz inclusive de queimar os seus próprios filhos no fogo. Magia negra. Está aqui na genealogia de Jesus, Acais. Aí a gente vê, Acais gerou Ezequias. Ezequias não era um camarada muito ruim, mas tudo indica que ele não era um pai presente ou um pai que ajudava a família a melhorar. Tanto é que quando ele estava doente, que ele ia morrer, Deus falou assim: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E aí, por inferência, eu vejo o porquê que Deus mandou ele colocar a casa em ordem. Porque quando a gente olha o filho dele, que é Manassés, a gente entende por que Deus mandou ele colocar a casa em ordem. Manassés, que era um outro, você vê a história de Manassés, estava nas encruzilhadas. Na nossa linguagem de hoje, macumbeiro, feiticeiro, adivinho, fez pior do que todos os reis e pior do que todas as nações que o povo de Israel, pela permissão de Deus, tinha excluído as nações. Fez pior do que eles. Macumbeiro mesmo. Alguém disse que ele é o pior homem do mundo. Além de tudo, consultava astros, queimou seu filho nos braços de Moloque, que era um deus minotauro, cabeça de boi e corpo de homem, que tinha um buraco assim, que acendia uma fogueira dentro e jogava os recém-nascidos lá dentro para queimar. Ele fez isso com seus próprios filhos. Está aqui na genealogia de Jesus. Se a gente for falar de Amon,
de muitos outros. Amon, por sinal, seguiu os passos do pai, foi idólatra e fez o que era mal aos olhos do Senhor, diz o texto bíblico. E quando diz que era mal aos olhos do Senhor, só isso já basta. Todos eles fazem parte da família de Jesus, são ascendentes de Jesus, está aqui no gene. E Deus não omitiu nada, não escondeu nada, deixou tudo aqui às claras. E talvez nós nos preocupamos com a nossa família, e tem que preocupar até certo ponto. Mas tem pessoas, eu conversei com alguém nessa semana, diz assim: olha, eu tenho medo de ser alcoólatra, porque o meu pai era alcoólatra, o meu irmão se tornou alcoólatra, e eu tenho medo de tornar alcoólatra. Eu falei: graças a Deus, porque você tem medo. E ele: eu evito. Eu falei: louvado seja o nome de Jesus, porque você evita. Pessoas que têm pessoas na casa com esquizofrenia, problemas mentais, e aí a pessoa fica encapulada o tempo todo, dizendo: meu Deus, será que isso não vai para meus filhos ou não vem para mim? Porque está na genética. E acaba se preocupando com tudo isso. Mas eu não vim aqui somente para trazer esse relatório para você, essa lista de pecados, onde tem mentira, tem incesto, tem prostituição, tem adultério, tem homicídio, tem poligamia, tem feitiçaria, tem magia negra. Está tudo aqui. Eu não estou inventando nada. Mas acontece que depois de tudo isso, Jesus nasceu santo, e para ser santo e santo e santo, ele nasceu para ser santo e foi santo. Se fosse hoje, muitas igrejas por aí iriam pedir para fazer uma campanha de quebra de maldição. Maria teria que fazer uma campanha de quebra de maldição. Maria teria que andar em cima do sal grosso. Maria teria que enveredar de campanha em campanha, porque atrás, no retrovisor, lá atrás, na sua ascendência, tem alguém que adulterou, tem alguém que mentiu, tem alguém que enganou, tem alguém que roubou, tem alguém que surrupiou. E, aleluia, Jesus nasce santo. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero retomar aquela questão das teorias. A teoria geneticista de Gregor Mendel, lá pelo ano de 1965, que foi o pai da genética, ele nos diz, essa teoria, segundo ela, que as pessoas são condicionáveis, que carregam a memória celular, de que o pai teve certas coisas, o filho vai ter também. É até natural que a gente vê algumas manias, filhos repetindo os pais. E eu me lembro da frase de William Shakespeare, que diz o seguinte: que há muito mais dos nossos pais em nós do que nós imaginávamos. E a gente vê de vez em quando Josué comendo a unha, repetindo o pai. Não é isso? Só que o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Nós podemos até carregar alguns traços de personalidade, algumas manias, mas eu digo com toda a propriedade nessa noite, que não há carga genética que impeça o mover e a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Não há. O sangue meu, teu, nosso, o gene, os cromossomos não são mais fortes do que o poder do sangue de Jesus na nossa vida. Oh, glória a Deus! Deus tem controle de cada célula do teu corpo, cada glóbulo, cada cromossomo, cada
cada gameta na hora da fecundação, Deus tem controle, tem. Mas pastor, eu fui gerado há 30 anos. Eu vou te dizer uma informação que eu creio que você deve crer nisso. Deus tem controle. Lá no gameta, o que é gameta? São as células sexuais que unem para formar o embrião. Deus tem controle, ainda que você esteja vivo. Deus é o único que pode ir ontem, hoje. Ele pode. Como pode ir amanhã, hoje. Porque ele foi amanhã, hoje. Na história de Isaías, citou o nome do rei Ciro, de 150 a 170 anos antes dele nascer. Que citou o nome desse rei Josias aqui, 300 anos antes dele nascer. Ei, você serve o Deus soberano. Eu não sou escravo nem da genética, nem da psicológica e nem da sociológica. E essa teoria geneticista tem muitas verdades, mas verdades relativas, porque absoluta não é, porque nós não estamos presos nela. A segunda teoria é a teoria psicológica, freudiana. Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, que por que não dizer da psicologia também, que diz, porque você nasceu no lar doente, aonde a sua mãe talvez era o cangaceiro de saia. Segundo a psicologia, diz que aonde a mãe toma a rédea para ser a cabeça, os filhos têm tendência de nascer com tendências homossexuais, porque perverteu a ordem. E muitas outras manias que você teve no lar, que era desequilibrado. Isso de alguma forma pode afetar. Mas quando Jesus entra na nossa história, aleluia, Ele muda ela por completo. Filho de peixe aqui não é peixe, é ovelha. Porque Deus transforma. Deus muda. E não é a teoria de Freud que vai dizer como eu vou ser. E aí vem a teoria sociológica de Karl Marx. Essa teoria sociológica de Karl Marx diz que o ser humano, os comportamentos são condicionados ao meio social em que ele vive. Portanto, como eu disse a priori, se é na favela, se é no condomínio fechado, se é num ambiente em que desculpa a expressão, a sacanagem rolava solto, porque isso a gente vê muito no Rio de Janeiro. Aquelas favelas, não é pai que é dono de filha, é traficante. A menina adquire aí seus 29 quilos, o camarada já quer para ele. Sabe? Se morou nesse ambiente, aí depois chega na igreja. Eu quero dizer, a Bíblia diz, a palavra de Deus, que quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É apropriar da verdade. Quando eu apropio dessa verdade, quando eu coloco ela no meu terno, quando eu coloco essa verdade na minha camisa, quando eu coloco essa verdade na minha roupa, aí ela realmente, eu sou nova criatura e não estou preso nem na carga genética, nem na carga psicológica e nem na carga sociológica, porque Jesus entrou na minha história e quando Ele entra, Ele faz algo novo. Não importa os elementos complicadíssimos que tem na sua família, não importa o material que o seu bisavô, tataravô, seu avô, seu pai e a sua mãe forneceu para que você fosse gerado. Por mais que esse material seja comprometido com a idolatria, seja comprometido com o álcool, seja comprometido com a mentira, que é isso que eles pregam. Mas quando Jesus entra na minha, na sua e na nossa história, Ele entra para fazer-nos novo. Por isso nós somos regenerados.
gerado novamente em Cristo Jesus, transformado. Diz que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós fomos batizados no corpo dele, não importa de que família a gente veio, não importa de que família você veio, Jesus quebra todas essas cargas para te fazer abençoado, para te fazer santo, em nome de Jesus. Porque Ele foi santo, porque Ele apaga os fantasmas do passado. Portanto, eu não sei como era o seu pai, eu não sei como era a sua mãe, eu não sei como era o seu avô, seu tataravô, eu não sei. Uma coisa eu sei, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica, não somente do pecado, mas do passado, e nos faz nova criatura. Através de você, a sua geração vai ser outra. As coisas mudam na sua vida a partir de você. Portanto, seja carga genética, carga psicológica ou sociológica, Jesus quebrou tudo isso para nos fazer santos. Porque lá em Gênesis, o primeiro livro, Deus disse: haja luz, e houve luz. Mas em Mateus, no primeiro livro, Deus diz: haja cruz, e houve cruz. E porque houve cruz, nós somos lavados e transformados, mudados por completo. Lá foi o Gênesis da criação, aqui foi o Gênesis do Criador da criação, que é a sua genealogia. Portanto, você não vai carregar pânicos, temores, fobias, tragédias, seja lá quais foram os desastres da sua família, se foi bebedeira, se teve muita prostituição lá atrás, ninguém sabe, e a gente prefere nem falar isso, não é isso? Mas de repente houve. Mas uma coisa nós temos a certeza, que nós não somos escravos de nada disso, e não estamos condicionados a nada disso, porque Jesus veio para fazer algo novo na nossa história, na nossa vida, e isso está acontecendo porque você está permitindo. E se está permitindo, a glória de Deus vai invadir essa genealogia sua, e todos os seus descendentes serão abençoados, porque você está mudando a sua história. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio. Como eu disse, Jesus não é politicamente correto. Ele não esconde as coisas. E como eu disse no início, às vezes a gente quer esconder. A gente prefere não tocar, prefere não falar. Mas ele deixa claro quem era, como era. Mas o que deixa mais claro aí do texto é que era, mas não vai ser mais. É que tinha adultério, mas não vai ter mais. É que os pais divorciavam, mas você não vai seguir essa do divórcio. É que a família tem um histórico de câncer, e na sua história isso vai ser mudado. É que na sua família tem um histórico de prostituição, mas na sua história o Espírito Santo entrou e não vai ter mais. Você crê? Eu creio nisso. Meu avô era alcoólatra, meu pai, graças a Deus, hoje é crente, mas era alcoólatra. Eu estava começando a enveredar por esse caminho. Jesus me tirou, e aleluia, a minha família está mudando a história. Todos os meus descendentes serão abençoados em o nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé exaltando a Ele. Glória
glorificando a Ele, porque é na sua história, é na sua vida que as coisas vão mudar. Levanta sua mão para o céu e glorifica em nome de Jesus, e glorifica em nome de Jesus, e glorifica em nome de Jesus. Exalte ao Senhor. Charion da lamanaia derimicovalas, recovalaia derimistério. Deus vai fazer um milagre na sua família. Aleluia! Essa genealogia começa com o nascimento sobrenatural de Isaac e termina com o nascimento sobrenatural de Cristo. Ele veio para fazer algo sobrenatural. O que é natural, a medicina faz, nós fazemos, mas o que é sobrenatural está por conta dele. Ele vai fazer na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Exalte o Senhor, Ele fará um milagre na sua vida. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Ele é Deus de maravilhas. Eu falo isso porque eu creio. Eu estou experimentando isso na minha vida. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Ele é grande. Adore o Senhor. Ele mudou a sua história. Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Aleluia! E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Com esplendor de um rei, deixa Ele trabalhar no teu coração. Majestade e luz, Aleluia! faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Aleluia! Ele é soberano. A luz, Glória a Deus. e as trevas vão fugir. Oh, aleluia! Quando sua Coloca a voz, mão sobre o seu coração. quando sua voz, Diz: muda a história. Muda a história, Senhor. Muda a história, Jesus. meu Deus, Ele está entrando na tua história. Oh, glória a Deus. meu Deus, todos hão de ver na minha vida Obrigado, quão Deus. grande é o meu Deus. por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam Exalte. em um. Aleluia. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Grande é o meu Deus. eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver na sua vida quão grande é o meu Deus. Ele é grande. Sobre todo nome, Jesus, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do Obrigado, Senhor. louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Ele é
Diga pra ele. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu quero ouvir você cantar agora. Quão grande é meu Deus, cante ao Senhor. Quão grande é o meu Deus. Cante ao Senhor nessa noite. Cantarei quão O grande Senhor quer ouvir a tua Ele é voz. grande. Todos hão de ver na nossa geração quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Aleluia! Quão grande Ele é grande. Nós cantaremos, oh Senhor Jesus, cantaremos. Quão grande É o meu Deus, oh, só é o meu é o Deus. meu Deus, todos hão de ver, é o meu Deus. Aleluia! Uma salva de palmas para esse Jesus. Diga para o seu irmão, não importa o seu pedigree, Deus te fez para ser novo.